Ok, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Nós temos a pretensão hoje, de refletirmos sobre esse assunto, o Deus ciumento. Parece que não combina muito essa frase, É estranho, não soa muito interessante essa expressão, mas é bem interessante quando a gente compreende o contexto dessa expressão e a gente vai entender muito bem o que isso quer dizer. Nós não associamos normalmente o ciúme a algo bom, Normalmente o ciúme é um sentimento meio complexo, mas nós precisamos compreender que ciúmes, normalmente as pessoas consideram ele como o medo de perder aquilo que você tem. Não é esse o caso de Deus. O caso de Deus é outro. Isso é algo relacionado a nós como humanos em relação a outros. Nós temos essa tendência às vezes de ter medo de perder o que temos, mas quando nós falamos sobre Deus ciumento é um outro aspecto diferente. Então lá em Tiago 4, versículos de 1 a 10, diz ali: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos ter mais uma oração e darmos sequência à nossa reflexão de hoje. Grandioso Deus, chegamos perante a Tua santa presença hoje, gratos pelo Teu cuidado, gratos porque temos liberdade de chegar até Tua casa com nossas Bíblias, podermos abrir a Tua palavra, refletir, pensar, ler aqui, falar. Podemos cantar hinos, cânticos de louvor ao Teu nome sem sofrermos represálias, e Te agradecemos por essa oportunidade ímpar. Sabemos que muitos nesse momento não têm essa liberdade, mas agradecemos a Ti por o Senhor nos conceder esse privilégio, e que hoje possamos entender melhor o Teu amor por nós, entender melhor o Teu plano para nossas vidas, entender melhor quem nós somos, para que possamos viver de forma mais frutífera na Tua presença. Que o Senhor nos faça aceitar a realidade da nossa tendência pecaminosa, e que possamos compreender a nossa necessidade de Jesus, a nossa necessidade de andar na Tua presença. Que o Senhor nos convença, que o Senhor nos molde, que o Senhor faça cessar essa guerra que habita na nossa carne, e que o Senhor nos direcione para viver o Teu plano. E esteja conosco, que eu não fale nada de mim mesmo aqui, mas que o Senhor me dirija cada palavra, cada pensamento,
e que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas e desse momento que estamos aqui perante o Senhor. É isso que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus ciumento. Esse livro de Tiago, ele é muito interessante. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. Era uma pessoa notável, né? Entre os líderes. Morreu como mártir por causa da sua fé. E quando a gente lê esse trecho, a gente consegue tentar visualizar que alguém da congregação dele vai até ele pedindo auxílio sobre problemas que tem passado, que tem enfrentado. Uma luta interna, né? Uma dificuldade que ele coloca aqui. A pessoa está com uma luta espiritual, não compreendendo muito bem várias coisas que acontecem, que tem vivenciado no seu relacionamento com Deus, as batalhas internas que ela passa. Então ela vai até o pastor Tiago procurar um auxílio, um conselho, e ele então responde essas questões dessa pessoa nesse capítulo 4. E Tiago diz que o que está acontecendo ali, ele entende essa questão, essa luta que ela está passando, e essa sensação de falta de comunhão com Deus, como se ela conversasse ou tentasse falar algo com Deus e não houvesse resposta da parte dele. Ela não consegue sentir ou entender ou perceber a ação de Deus, porque ela pede e não recebe, ela fala e não ouve, e ela vive um conflito, ela quer as coisas, e está aqui, como a gente vê nos primeiros versículos, essa luta sobre a questão dos prazeres que guerreiam dentro dela. E ela pede e não recebe, ela faz uma série de coisas que ela está então confusa. E existem coisas que apenas o Espírito Santo faz por nós. E uma coisa que o Espírito Santo faz em nós, que às vezes a gente não percebe, mas é algo que é obra do Espírito Santo, é que quando nós estamos vivendo um problema de relacionamento com Deus, onde nós estamos deixando de lado as coisas de Deus e nos tendendo a coisas que apenas nos agradam, coisas que agradam a nossa carne, o nosso ego, uma coisa que o Espírito Santo faz é gerar um desconforto em nós. Ele gera um desconforto, ele gera um mal-estar, ele gera uma série de questões, uma sensação de descontentamento, uma tristeza, uma angústia, um gosto de nada na boca, ou seja, ele gera um climão em nós, porque ele quer que a gente perceba a nossa real circunstância. Gera essa situação. Por quê? Porque, como diz ali no versículo 5, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, porque o Espírito Santo, Deus está com ciúmes. Por que nessa situação? Porque ele consegue perceber que nós estamos guerreando, existe algo insuficiente na nossa relação com Deus, e nós começamos a guerrear, e nós corremos para um lado e para o outro, sem saber o que a gente quer, como ele menciona nos primeiros versículos, e queremos chamar Deus para essa confusão, querer que Deus faça parte desse processo tumultuado, e Deus não vai fazer parte disso. Por isso que às vezes a gente quer insistir em coisas que não agradam a Deus, em situações que não agradam a Deus, mas a gente quer que Deus faça parte dessa confusão, e Deus não faz parte. Por isso que às vezes a gente pede e não recebe. É por isso que ele coloca aqui essa questão. A gente pede e não recebe, a gente cobiça e não tem nada, a gente mata, inveja e nada tem, porque a gente vive lutando, fazemos guerras e nada temos, porque a gente não pede. E quando pede, pede mal, pede para esbanjar nos próprios prazeres. Então Deus não vai entrar nessa confusão, porque nós estamos estabelecendo uma amizade, um relacionamento íntimo com o mundo, estamos deixando Deus de lado. Então nós estamos ignorando o nosso relacionamento com Deus, como ele fala no versículo 4, ele traz uma expressão forte,
Na minha tradução está infiéis, mas com certeza alguém está com Bíblia aí que chama de outro nome. Qual o nome que tem aí, sem ser infiel? Adúltero. Porque ele traz algo, uma relação entre nós com ele, na mesma circunstância que existe entre um marido e esposa. Quando há uma quebra, quando alguém, um dos dois, para de dar prioridade, existe aqui então um adultério espiritual, uma infidelidade, e que é algo muito forte que ele traz nesse contexto. Então ele fica enciumado, porque nós estamos trocando Deus por outra coisa ou por outra pessoa. Então, quando há esse adultério, o Espírito Santo gera um mal-estar para ver se a gente percebe a que ponto estamos, nos chamando a um arrependimento. E às vezes nós falamos com Deus, Ele não responde, porque Ele próprio diz aqui nesse trecho, que Ele resiste aos soberbos, como fala no versículo 6, Ele resiste aos soberbos, mas aqueles que se humilham, aqueles que estão em atitude de humildade, recebem graça. Mas nós, quando estamos nesse adultério espiritual, criando um relacionamento com aquilo que não pertence a Deus, estamos trocando Deus, gera esse mal-estar, e Deus realmente não nos responde, até que a gente se quebrante diante dele. Então há essa questão desse relacionamento abalado com Deus, e há esse mal-estar. Qualquer relacionamento que está abalado fica com um mal-estar. Não é diferente com o relacionamento com Deus. E Deus quer o nosso abraço, quer a nossa companhia, e nós às vezes queremos o mundo, queremos as coisas do mundo, queremos os princípios, os prazeres do mundo, e Deus então vê que nós estamos dando ao mundo o afeto que deveria ser dado a Ele. Essa é a questão do ciúme de Deus, porque nós estamos dando a outro aquilo que pertence a Ele. Não é que Deus está com medo de nos perder, Deus não tem medo de perder ninguém, Ele é Deus. Se Deus nos perder, Ele continua sendo Deus, mas se nós perdemos Deus, não nos resta mais nada. Então, quando Deus vê que nós estamos trocando, estamos dando a outro aquilo que é dele, Ele então gera esse mal-estar, porque é o ciúme, no sentido que Ele nos ama tanto que Ele quer nos trazer para perto novamente. Então nós estamos dando a outros aquilo que Ele merece receber. É como se nós somos casados, começamos a dar atenção, damos a outra pessoa aquilo que o nosso cônjuge merece, a atenção, o cuidado, o amor, o sentimento. Isso gera um mal-estar no relacionamento, né? Uma pessoa enciumada, quando a gente quer conversar e a pessoa está enciumada, ela vai te dar papo? Ou ela vai fechar os ouvidos, ela vai te dar um gelo, vai ficar aquele climão, a gente sabe disso. Então, não há uma conversa produtiva nesse ponto. Então, imagina a circunstância. Um casal, você vai numa festa de aniversário. Vamos pensar as mulheres vão lá com seu marido na festa de aniversário e tudo mais, de repente o marido encontra uma colega de trabalho dele. E ele então vai para lá, senta perto dele, começa a conversar, e você vê que a conversa está animada, e a mulher começa a não ter muito espaço na conversa, ela resolve levantar para ir no banheiro, e vê que a vida continua muito bem ali, a conversa animada, ele levanta então, vai lá, busca um refrigerante para a colega, e daqui a pouco ele levanta, busca um pedaço de bolo, e a conversa animada, e ela de lado. Você acha que essa história vai terminar bem? Não vai. Nessa hora a situação já ficou tensa, ela já está trepidando por dentro, né? E já está fazendo uma série de planos do gelo que ela vai dar. E ele lá
como se nada tivesse acontecendo. Aí passa o tempo da festa, vai os dois para o carro para ir embora. E ele tá, mas o que está acontecendo? Você está com a cara feia? Ela ignora ele. Está enciumada. Quem está enciumado não quer conversar. Aí eles entram no elevador, subindo para o prédio e tudo mais. É uma festa de aniversário numa sexta-feira, ele com intenções devocionais, né? Na sexta, ele tenta dar um beijo nela, ela, não me toque, né? Não chega perto de mim não. Há um problema, já azedou, o leite azedou, já venceu, está tudo complicado ali agora. Como é que ele conserta isso aí? Ele não está nem percebendo o que ele fez de errado. Então há ciúmes, e a nossa relação com Deus é muito bem ilustrada nesse sentido. Porque às vezes nós estamos deixando Deus com ciúmes, porque não estamos dando a Ele aquilo que é dele, aquilo que tem que ser dado a Ele, da mesma forma que o marido tem que providenciar para a esposa aquilo que é dela, e a esposa e o marido tem que providenciar para a esposa aquilo que ela merece. No relacionamento é assim, e se não há esse entendimento, vai gerar desconforto, vai gerar desentendimento, vai gerar climão, até que, se essa bola de neve continuar crescendo, vai chegar um ponto que não tem conserto, porque realmente não é questão de medo de perder, temos que ter essa consciência que Deus tem, é algo que eu mereço, e eu tenho que receber. Então tem coisas que o marido tem que receber da esposa, porque é direito dele, de relacionamento, de união. E a esposa tem coisas que ela precisa receber, porque é direito dela, e ela não tem que ter isso, ou buscar isso em outra pessoa, porque senão há aquilo que está colocado aqui, infidelidade. Às vezes não há uma infidelidade física, mas há uma infidelidade emocional, e isso é trágico, e não pode acontecer. Então muitos casais sofrem do seu relacionamento, porque um deles começa a dar para outra pessoa aquilo que deveria ser dado para ele, e a pessoa já não cuida, já não olha daquela forma, já não dá aquela atenção que ele merece. E é isso que Deus está reclamando nesse trecho. Vocês estão dando atenção que deve ser dada a mim para as coisas do mundo, e por isso eu não estou conversando com vocês, porque eu estou enciumado nesse sentido. Estou cortando um laço aqui, para que vocês percebam que isso que vocês estão dando para o mundo tem que ser dado para mim. Essa atenção, essa dedicação, essa devoção, essa preocupação em agradar ao extremo a si mesmos tem que ser dada para mim. E Tiago fala que quem está nessa situação, está numa situação de soberba, orgulhosa, autocentrada, egocêntrica, porque ela não quer nem perceber, ela não percebe o que ela está fazendo com o outro. Que a gente quer agradar demais a todo custo a nós mesmos, como ele fala aqui no versículo 3, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para quê? Para esbanjardes nos próprios prazeres. Nós somos egocêntricos demais, estamos correndo atrás dos nossos próprios prazeres, somos encantados demais com a gente mesmo, e a gente traz para perto de nós as pessoas que nos dão prazer, e às vezes eu não tenho prazer na outra pessoa, às vezes eu tenho prazer em mim mesmo, porque eu me sinto bem em certa ocasião ou certa situação com outra pessoa. Então eu não sinto prazer numa outra pessoa, eu sinto prazer em mim mesmo. Eu estou mais preocupado em me dar esse prazer novamente, igual esse exemplo que eu dei do casal na festa. O camarada estava ali agradando a si mesmo, porque ele gostou da circunstância, então estava agradando a ele, mais do que ele tinha que se preocupar em agradar e dar a quem merecia aquela atenção, daquela forma, daquela maneira. E às vezes a gente está encantado demais conosco mesmo, e às vezes a saudade que a gente sente de outras pessoas, não é saudade da pessoa, mas é saudade da sensação boa
que naquela circunstância eu tive e no momento eu não tenho mais. Você vê quanto a gente é egoísta. E às vezes a gente fica sem entender como nós somos egocêntricos e soberbos e não percebemos isso, ou não queremos aceitar esse fato que somos dessa maneira. Que a gente quer ter todas as sensações boas que nós não temos às vezes. A gente está focado no nosso próprio prazer e não focamos em agradar quem realmente merece ser agradado. E quando chega nessa circunstância, né, quem vai assumir que é egocêntrico a esse ponto? Se a gente não está nem percebendo, igual o marido que chega para a esposa subindo o elevador: mas por que você está com essa cara? Foi uma noite agradável, a gente divertiu, ele teve o prazer dele satisfeito com uma conversa que ele queria, e não está percebendo, mas é um caos que começa a gerar naquilo ali. Então nós temos que preocupar em entender que nem tudo, a gente pode ter prazer em situações, mesmo que elas não sejam tudo da forma como a gente quer. Que a gente é muito egoísta, muito autocentrado, a gente quer que as pessoas à nossa volta nos sirvam. Quando nós fazemos isso com Deus, Ele fica com ciúmes. Então quando cantamos agora, Rei do meu coração, e a gente coloca ali na letra que Ele é aquilo que está descrito ali para nós, e às vezes não é verdade aquilo, que nós não estamos expressando isso de verdade, porque nós estamos em conflito, dando para outro, dando para o mundo, dando para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria vontade, aquilo que é de Deus, gera um desconforto, gera um ciúme, e a gente precisa entender. Por isso que ele fala aqui, no fim desse trecho, que a gente deve chegar a Deus, nos sujeitar a Deus, e Ele vai se chegar a nós. Devemos purificar nossas mãos, nós que somos de ânimo dobre, limpar o coração, se afligir, lamentar e chorar, ou seja, cair em consciência daquilo que a gente tem vivido e tem feito, e tomar uma atitude diferente. Não ficar com aquela cara de bobo, como se estivesse fazendo a coisa mais certa do mundo, e é uma infantilidade, o ciúme da outra pessoa. Mas é a percepção que a gente pode ferir as pessoas com quem nós temos relacionamento de afeto por causa disso. Porque nós fazemos essas coisas e não percebemos. As pessoas estão com ciúmes, pois elas percebem que não são a nossa prioridade. Da mesma forma, Deus vê isso e Ele fica enciumado, porque Ele percebe que Ele não é a nossa prioridade, sendo que Ele deve ser por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Então o Espírito Santo começa a gerar esse clima ruim em nós, para a gente perceber isso. E quando a gente está, acho que todo casal já passou por isso, quando o casal começa a conversar e um deles pega o WhatsApp e começa a mexer. Normalmente as mulheres fazem isso. Se ela está conversando com o marido, ele pega o telefone e começa a mexer no WhatsApp, de repente o som da voz dela para. Não é assim que funciona? A voz para, aí ele está ali, de repente ele vê que o som parou, ele, opa. Aí eu posso continuar? Posso continuar ou a gente vai conversar depois? A atenção é dela, ela quer atenção. Ela quer a atenção dela, é o que ela merece, é o que ela precisa. Ela não quer dividir essa atenção com outra coisa, com outra pessoa. Ela vai parar de falar. E dependendo do nível de problema que já tem, daqui a pouco ela para de falar, vira as costas e vai embora. E nem vai falar assim, posso continuar? Ela não quer nem continuar mais. Ela já cansou. Aí o nível do problema já está muito alto. Então, quando a gente quer falar com Deus, pedir mais de Deus, às vezes a gente está distraído com outras coisas. Quando nós falamos com Deus, temos que prestar atenção naquilo que Ele fala, naquilo que Ele está querendo dizer para nós.
Devemos parar e prestar atenção. E as pessoas que amam têm essa preocupação. Então, quem ama se importa. Então, a gente tem que ter essa questão. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem o advento do telefone, que você tem tudo no telefone. Você tem Bíblia. Eu tenho 3 versões de Bíblia no meu telefone. Mas eu sou da turma das antigas, eu gosto muito da minha Bíblia de papel, porque com ela eu sei que eu não vou conseguir me desvirtuar. Porque você está ali no aplicativo, daqui a pouco aparece uma notificação, você vai e põe o dedo nela. Aí pronto, a Bíblia já foi para o espaço. A Bíblia já está no aplicativo em segundo plano. E Deus está lá te olhando assim, opa, eu estava falando com você. Ele para de falar. Ele para. E você está lá. Aí de uma notificação já aparece, porque esse negócio é interminável, né? É um negócio surreal. É uma para outra, uma para outra, uma para outra, uma para outra. Daqui a pouco passou 1h30, que você poderia ter passado 20 minutos de qualidade na presença de Deus. Mas você passou 1h30 dando atenção a outras pessoas que não merecem aquela atenção naquela hora. É o que Deus fala, infiéis. Essa sua amizade com o mundo é inimizade comigo, é adultério espiritual. Deus fica enciumado, para de responder, para de falar, até que a gente perceba, até que a gente chegue até Ele, se arrependa, deixe a soberba de lado. Não, mas esse mundo hoje é assim, tudo é informatizado, é informação toda hora, eu não posso ficar offline em 5 minutos, não vai, é o oxigênio agora? O Wi-Fi virou oxigênio. Eu sei que a gente fica meio viciado, preso a isso, mas não pode. O tempo que é de Deus, a gente tem que deixar esse tempo para Deus. Por isso que eu aconselho, se conseguir trazer a sua Bíblia para cá, traz a do papel, que eu tenho certeza que você não vai conseguir, não vai aparecer notificação nenhuma aqui, vai aparecer telinha nenhuma para você clicar, não vai. Sua atenção vai ficar focada. Eu conheço uma pessoa que ela tem um problema de dormir às vezes no culto. Acontece. Eu conheço às vezes algumas pessoas. Às vezes o dia corrido, né? O ritmo meio frenético. Chega aqui, sentou, meu filho, não está fazendo nada. Daqui a pouco o organismo fala assim, deita, dorme. A pessoa está em outro planeta. E uma pessoa teve uma ideia. Falou assim, eu vou fazer o seguinte. Criou um grupo no WhatsApp, pregações, me colocou no grupo. O que ela faz? Durante o culto ela está ali com a Bíblia e anotando tudo que eu falo. Terminou, ela me envia para provar que ela não dormiu e anotou tudo que eu falei, e anota mesmo. Resolveu o problema do sono, olha que coisa. E ainda usou o WhatsApp, que é um problema que ela usou com uma finalidade boa. Põe ele no offline, desliga tudo que é coisa para ficar só naquela tela, vai escrevendo, vou falando, ela vai escrevendo. E ela me envia, e está certinho, tudo que eu falei aqui está escrito lá. O negócio é bom mesmo. Atenção total. É isso que Deus quer de nós, porque Ele merece essa atenção. Então a gente precisa parar, tirar aquele sorriso falso do rosto. Mas o que eu fiz? Fiz nada de errado. E se afligir, se arrepender, tirar a soberba, chegar para Deus, oh Deus, eu tenho te trocado por outras coisas. Eu tenho dado para outros aquilo que é o Senhor que merece. A gente tem que ficar correndo, parar de ficar correndo de um lado para o outro, com esse adultério espiritual. Deus quer que a gente dê o nosso coração inteiro para Ele, que a gente se entregue por completo a Ele. Deus se importa com as nossas histórias, Deus se importa com as nossas coisas, e Ele está aberto e pronto a nos ouvir. E a gente deve também tomar essas atitudes em relação a Ele, ouvir o que Deus tem para dizer. Dar toda a nossa atenção, parar de correr, deixar um passo atrás, deixar que Deus assuma o controle da nossa vida
E quando nós fazemos isso com Deus, Ele vai atuar de forma que a gente vai conseguir fazer isso dessa forma com as outras pessoas, porque nós temos relacionamentos de afeto, pessoas que nos amam, pessoas que estão bravas, estão feridas com a gente, porque nós estamos dando para outros aquilo que elas merecem, aquilo que é direito delas. As pessoas estão feridas, estão reclamando, estão reivindicando você. Elas estão com ciúme porque elas te amam, e a gente deve cuidar das pessoas que nos amam. Devemos dizer para elas, mostrar para elas que elas são prioridades, que nós nos importamos com elas. E se precisar se humilhar, como diz aqui, humilhai-vos, lamentai, chorai, venhamos a fazer isso. Se precisamos pedir perdão, vamos pedir perdão. As pessoas mais feridas por nós são aquelas que mais nos amam. Quem não nos ama, simplesmente nos deixa. Elas vão embora da nossa vida. Agora, quem nos ama, fica, reclama, reivindica a nossa presença. Quem nos ama, fica, não nos abandona. Então, nós estamos fazendo isso com Deus, estamos trocando Ele, estamos em adultério espiritual. Devemos prestar atenção em Deus, não ficar como Ele coloca aqui no versículo 8, vós que sois de ânimo dobre, atenção dividida, devemos ter foco correto na pessoa certa, dar a Deus aquilo que Ele merece, não ficar distraído com todas as outras coisas. E Deus tem tanta coisa para nós, Deus tem tanto a nos oferecer, e a gente desfruta pouco, porque a gente não valoriza esse relacionamento, a gente se distrai facilmente. Então, precisamos prestar atenção, precisamos acertar esse relacionamento, precisamos restabelecer essa comunicação, e é isso que Deus quer que a gente faça, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, como Ele fala aqui. Chegar a Deus e Ele se chegará a nós. Como às vezes a gente tem dificuldade de chegar a uma pessoa que está ressentida com a pessoa gera uma distância, cria uma distância com Deus. Não, quando a gente realmente chega até Ele, Ele se chega a nós. Como seria bom, né, se todos os maridos e esposas agissem assim quando um chega para o outro para tentar resolver um problema. Às vezes o ressentimento já está tão grande que a pessoa só cria barreiras e muralhas, ao invés de realmente se chegar e resolver, restabelecer esse relacionamento, terminar com esse clima ruim. Mas Deus está disposto a chegar a nós, mas nós temos que despir do nosso ego, da nossa própria vontade, e deixar que Deus faça uma obra, entregar nosso coração por inteiro, que realmente a gente dê a Deus aquilo que Ele merece, a atenção que Ele merece, a prioridade que Ele merece. Isso é uma decisão que é sua. Eu não tomo essa decisão por você, eu tomo por mim, por você, cada um toma a sua própria. E grandes são os benefícios quando isso acontece. Porque Deus sente esse ciúme, porque Ele quer que a gente dê a Ele aquilo que Ele merece, aquilo que é dele, aquilo que tem que ser dado a Ele. E que hoje seja uma noite onde a gente tome decisões a esse respeito, que a gente não se distraia mais, não seja negligente com as pessoas que nos amam. Talvez você tenha que agir isso em relação a Deus. Você e Deus tem que ser resolvido, dar a Deus aquilo que merece a Ele. Mas talvez nos seus relacionamentos de afeto, entre você e seu filho, entre você e sua esposa, entre você e seu marido, entre você e seus filhos, eu não sei. Seus relacionamentos de afeto talvez tenham tido essa dificuldade por causa que algumas pessoas não estão recebendo a prioridade que elas merecem e elas devem ter.
E hoje é momento também de refletir e decidir em relação a isso. Tanto dar a Deus aquilo que Ele merece, ou outras pessoas aquilo que elas também merecem e precisam de você. E cuide das pessoas com quem você tem relacionamento de afeto. Cuide. Cuide com todo o cuidado que você deve cuidar com o seu relacionamento de afeto com Deus. Amém?